Bom dia, minha irmã querida, bom dia, irmão abençoado, a paz do Senhor Jesus Cristo, muita luz para a tua vida nessa sexta-feira e nesse dia 12 de setembro. Olha, nós chegamos no 8º elo da nossa poderosa campanha Quando Deus Muda o Decreto. E eu já quero começar esse vídeo profetizando que Deus vai mudar todo o decreto contra a sua vida. Aquilo que estava decretado para dar errado, vai dar certo. Porque quando Deus entra com providência, até o que estava para dar errado, dá certo. Você acredita nisso? Olha, se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te fazer um convite. Todos os dias pela manhã, eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus e para orar, para abençoar a tua vida. Me ajuda a evangelizar o Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, aciona aí o botão das notificações, que é esse sininho que aparece aqui embaixo, no botão inscrever-se, e compartilha esse vídeo. Assim, você vai estar me ajudando a pregar o evangelho, você vai estar me ajudando a evangelizar o Brasil. Não deixe de curtir também o vídeo, para que o YouTube venha está mandando esse vídeo, indicando esse vídeo para mais e mais pessoas. Bem, falando sobre mudança de decreto, eu quero falar hoje sobre uma passagem que está aqui em 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Livro de 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1, e a Bíblia diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: seu servo. Versículo 3. E disse o rei: há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra. Inclinou-se e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Bem, o que aconteceu aqui nessa história é que esse homem chamado Mefibosete, ele nasceu numa família real. Ele nasceu num berço de ouro. O pai dele era o príncipe Jonatas. O avô dele era o rei Saul. Mefibosete nasceu, e quando ele nasceu, colocaram ele num berço de ouro, colocaram ele num quarto no palácio, e parecia que ele ia passar a vida inteira dele vivendo em meio à realeza. Só que aconteceu que, através de uma guerra, o pai dele, Jonatã, e também o avô dele, o rei Saul, vieram a falecer. Quando a babá que tomava conta de Mefibosete ficou sabendo das notícias da guerra, ela tentou fugir com a criança. Parecia que a criança estava protegida ali no colo daquela babá. Ela estava se sentindo protegida no colo daquela mulher. Só que a Bíblia diz que a mulher deixa que a criança caia. Ele quebra as duas pernas e ele fica aleijado de ambos os pés. Ele é levado então para um local, uma cidade chamada Lodebar. A palavra Lodebar significa terra do esquecimento. Mefibosete foi levado para um lugar chamado terra do esquecimento. Havia um decreto sobre a vida dele. Ele passaria agora
o restante da vida dele esquecido naquele lugar. Num lugar de humilhação, no lugar onde pessoas não prosperavam, no lugar de um lugar muito humilde. Aquele que tinha nascido para passar a vida inteira no palácio, agora estava em Lodebar. Porém, a Bíblia diz que Davi, quando ele vence as batalhas dele, ele pergunta assim: será que ainda existe alguém, filho de Jonatas, da família de Jonatas, vivo, para que eu pudesse usar da minha benevolência? Então o servo dele vira: Davi, ainda tem sim. Lá em Lodebar, ainda tem um rapaz chamado Mefibosete. Ele é filho de Jonatas, porém, ele é aleijado de ambos os pés. Então Davi manda chamar aquele homem. E quando ele se apresenta diante de Davi, ele se prostra diante do rei. E aí Davi fala com ele: não tenha medo. A partir de agora, você, a sua família, vão estar aqui perto de mim. Os teus servos vão comer com os meus servos. Agora, você não. Você sentará à mesa junto com os meus filhos. Você comerá na mesa dos príncipes de Israel. Aí ele fala assim: mas quem sou eu para que o Senhor olhasse para mim? Um cão morto. Olha só como aquele homem mesmo se chamava, um cão morto. Mas você reparou aqui na mudança de decreto que aconteceu na vida daquele homem? Ele estava fadado ao esquecimento. Ele estava fadado ao fracasso. Ele estava fadado a viver longe do palácio. Porém, através da benevolência do rei Davi, aconteceu que Mefibosete foi resgatado, foi colocado na mesa dos príncipes. E a Bíblia diz que ele era aleijado de ambos os pés. Eu quero orar nessa manhã, eu quero orar nesse 8º elo dessa poderosa campanha, quando Deus muda o decreto, por pessoas que talvez nasceram no lar evangélico, nasceram no lar cristão, pessoas que nasceram e quando você nasceu, a sua família era abençoada financeiramente, a sua família era uma família estruturada, só que, infelizmente, aconteceram coisas no meio do caminho que mudaram a rota da tua vida e, de repente, foi colocado um decreto sobre você e Deus manda te dizer que Ele está mudando esse decreto nessa manhã. Eu quero fazer uma oração aqui agora, essa oração vai ser muito forte, porque assim como Davi, ele usou da benevolência para com o filho de Jonatas, Deus vai usar da benevolência dele para com a sua vida e Ele vai te convidar para jantar. Você vai se assentar na mesa do rei. E sabe o que eu acho interessante? Imagina que aquela mesa real fosse como as mesas que nós temos hoje em dia. Imagina Davi sentado, os seus filhos em volta, imagina uma toalha de mesa cobrindo ali a mesa, e quem chegasse ali ia olhar os filhos de Davi e lá no meio estava Mefibosete. Talvez aqueles filhos de Davi não aceitavam Mefibosete ali. Talvez aqueles filhos de Davi olhavam para ele e pensavam assim: mas quem ele é para estar aqui no nosso meio? Para estar aqui junto com os príncipes? Porém, Mefibosete sabia de onde ele tinha saído. Então ele não estava nem aí. Já era um milagre ele estar vivo. Já era um milagre ele ter voltado para o palácio. Ele estava lá. Ele estava no meio dos príncipes. Ele estava no meio da realeza. O rei havia convidado ele para jantar. Mas sabe o que eu acho interessante? É que se uma pessoa chegasse ali e visse ele no meio, sentado junto com os príncipes, acharia que ele era igual aos outros. Por quê? Porque a toalha da mesa tampava as pernas aleijadas dele. Porém, se alguém levantasse a toalha, ia ver que ele era aleijado de ambos os pés. Antes de orar, eu quero dizer algo para você. Talvez você está dentro da casa do Senhor. Não era nem para você estar vivo mais, mas Deus, através da sua benevolência, te chamou
e te colocou para sentar juntamente com os filhos. Você está ali, porém você sabe que o que tampa as suas falhas, o que tampa os seus pecados, o que tampa as suas fraquezas e as suas limitações é a toalha da graça de Deus. Porém, se levantarem a toalha, vão enxergar os seus defeitos. Então, não critique seu irmão, porque você tem que saber que se levantarem a toalha, você também é aleijado de ambos os pés. Aleijado espiritualmente. Sabe por quê? Porque dentro da igreja não existe justo, não existe puro e não existe santo. O que existe são pessoas santificadas, purificadas e justificadas pelo sangue de Jesus e pelo manto da graça de Deus. Vamos orar? Poderoso Deus e eterno Pai. Senhor Deus, chegamos nesse 8º elo dessa poderosa campanha de oração que o Senhor vai mudar o decreto. Senhor Deus, eu creio que a Tua palavra é poderosa para transformar vidas. Eu creio que a Tua palavra é poderosa para mudar sentenças, para mudar decretos. Deus, eu estou intercedendo aqui agora por pessoas que já estavam fadadas, já estavam, meu Pai, sentenciadas ao fracasso. Senhor Deus, mas nessa manhã o Senhor vai mudar o decreto e o protocolo contra a vida delas. Ó Deus, no nome de Jesus, dá vitória. Senhor Deus, que nessa sexta-feira o milagre e a resposta que essa pessoa está esperando chegue e o Teu nome venha a ser glorificado. Em o nome poderoso de Jesus Cristo, dá vitória, meu Pai. Honra a vida dela, honra a vida dele. Amém e graças a Deus. Se você recebe essa oração, se você crê que Deus vai te tirar de um lugar de esquecimento e vai te colocar assentado com os príncipes dessa terra e com os príncipes do reino de Deus, escreva aqui embaixo nos comentários: a misericórdia de Deus me basta. Apenas escreva isso: a misericórdia de Deus me basta. Não esquece, curte o vídeo, compartilha ele nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. Me ajuda a evangelizar o Brasil em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã.